Primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui em busca da pesquisa do Jesus histórico. Hoje a gente vai falar a respeito da fonte Q, né, na visão de Raymond Jim Brown, Introdução ao Novo Testamento. E, né, quero me desculpar pelo meu sumiço, né, que muitas das vezes eu não consigo estar tão perto aqui do canal, né, por conta da rotina e tudo mais. Mas na medida que eu consigo, né, eu vou expondo algumas coisas e principalmente eu gosto muito da reconstrução histórica do Raymond Jim Brown, né? Então ele é um dos historiadores aqui da pesquisa do Novo Testamento que eu mais exploro, né? Então vamos lá, né? O que é que o Raymond Jim Brown ele vai entender pela fonte Q, né? Primeiramente ele vai falar dos 3 estágios da formação do Evangelho, falar do ministério público ou atividade de Jesus de Nazaré e tudo mais, que é aquilo que os discípulos lembravam, né, de Jesus e tal, elementos da memória, da lembrança, né? Isso daqui vai ser aprofundado mais ali por Dale Ellison, Richard Bauckham, James Dunn, que gostam dessa parte mais da memória, né? Aqui a pregação apostólica e tudo mais, e ali a gente já está falando ali do período pós, né? Pós-ressurreição, pós-crucificação e tudo mais, né? Vou já entrar ali na fonte Q. Aí ele vai falar aqui da parte do querigma, né, da pregação apostólica e tudo mais, né, da igreja como corpo de Cristo, que já é uma contribuição ali da eclesiologia paulina, né? Paulo, ele vira e mexe, ele fala nas suas cartas paulinas, né, a respeito da igreja como corpo de Cristo, né? Das minhas intenções aqui nesse canal é mostrar aquilo que o autor ele diz, né? Então eu sempre vou estar gravando as páginas as páginas, né, do livro de algum historiador e tal. Eu quero muito que outros historiadores sejam traduzidos justamente para a gente poder expor a opinião, né? Um dos autores que eu gostaria muito que fossem publicados aqui no Brasil é Dale Ellison, né? Dale Ellison ele tem uma honestidade um intelectual, né, muito grande, né? Ele, como historiador, eu gosto muito da análise dele, da reconstrução histórica dele, né? Aqui, ó, conclusões sobre a teoria de formação dos evangelhos são as seguintes: os evangelhos são registros literais do ministério de Jesus, décadas de desenvolvimento e adaptação. Quanto desdobramento se deu, isso precisa ser determinado por cuidadosa pesquisa, que nos mais vezes traz resultados, opiniões que vão de possibilidade a probabilidade, mas raramente certeza. Aquilo, né, que geralmente é aquilo que eu já disse aqui, né? Aquilo que a gente já sabe, né, que na pesquisa histórica como um estudo de humanas, né, da área das humanidades, ela é incapaz de produzir certeza. Raramente os historiadores vão concordar em tudo, raramente os historiadores vão dar certeza, na maioria das vezes é só mesmo julgamentos de plausibilidade, né? E isso não só para Jesus, mas como qualquer outra figura histórica do passado, ou como quase tudo no passado, né, na história antiga, né? Aí que ele já vai trabalhar do problema sinótico, né? E é justamente aqui que a gente vai falar, o problema sinótico. O que é o problema sinótico? Muitos estudiosos, né, eles, em sua análise dos evangelhos, como que os evangelhos foram se formando, né? Qual é a dependência literária de um evangelho para o outro, né? Quem foi o primeiro evangelho? E por aí vai. Hoje em dia, os estudiosos entram em um consenso, né? Um dos raros consensos, que é mais plausivelmente explicado, que o evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Logo após Marcos veio Mateus e Lucas, e o último evangelho a ser escrito seria o evangelho de João. E Mateus e Lucas teriam se dependido sua escrita tanto de Marcos como também de uma fonte que a gente chama de fonte Q, que não existe mais, e também de Mateus e Lucas, né? Da sua fonte própria de Mateus na fonte própria de Lucas, né? Muito foi falado dessa fonte Q, né? Dessas suas supostas reconstruções da fonte Q, que geralmente são mais conjecturas, né? Sem evidência forte. A única coisa que a gente pode saber
é que muito provavelmente, né? Muito provavelmente houve de fato uma fonte Q, que é justamente uma fonte que foi a base de Mateus e Lucas, mas eu acho que não seria mais nada do que isso, né? Porque não dá pra gente saber ao certo se era uma fonte oral. Eu acredito que seja uma fonte oral também. Não dá para saber ao certo se foi uma fonte escrita, mas pode ter sido tanto fonte escrita como fonte oral, né? Olha aqui, hipóteses baseadas na prioridade marcana. Marcos foi escrito primeiro, Mateus e Lucas utilizaram dele. Uma versão dessa teoria chega a postular que Lucas se utilizou de Mateus. A tese mais comum, portanto, argumenta que Mateus e Lucas dependem de Marcos e escrevem independentemente um ao outro, ou seja, Mateus e Lucas não se conheceram, provavelmente. Lembrando que os julgamentos aqui só vão até o provavelmente, porque que algo aconteceu não implica na nossa capacidade de mostrar que aconteceu, e que algo não aconteceu não implica na nossa capacidade de mostrar que não aconteceu. Isso daqui é um dos princípios básicos, né? O passado há poucas certezas e o passado muitas das vezes é quase impenetrável. Isso daí o Dale Ellis ele vai demonstrar muito bem lá no livro dele, Resusciting Jesus e The Resurrection Jesus, né? E também naquele livro dele, o Jesus, o Cristo histórico e o Jesus teológico e o Jesus de Nazaré, um profeta milenar. Os livros de Dale Ellison são muito bons, até porque ele vai expor justamente as limitações dos critérios de autenticidade, né? Tanto os critérios de autenticidade como também da própria análise histórica crítica, né? Ele tem um ceticismo, o ceticismo do Dale Ellison é mais relacionado à habilidade do historiador de comprovar que algo aconteceu. Ele não vê o historiador como um mediador da verdade, né? Não vê a análise histórica como onipotente e onisciente, algo que ela não é. Geralmente, para ele, né? Querendo ou não, não só para ele, como também outros historiadores de outras áreas, né? Relacionados à história antiga, é de que o passado, em sua 99%, ou mais de 99%, está perdido, né? Então, toda e qualquer reconstrução que a gente fizer do passado e de personagens históricas não serão definitivas, isso vale para o Jesus histórico também, não serão definitivas e vão gerar contendas eternas, né? Então, é muito subjetivo. Um historiador acha uma coisa, outro historiador acha outra coisa, né? Então, a pesquisa do Jesus histórico, isso até o próprio Raymond Brown fala aqui, né? É muito subjetivo, né? Os julgamentos são baseados na opinião e na visão de mundo do historiador, e o historiador ele não é capaz de ser imparcial 100%, né? A fim de determinar qual a versão representa com maior probabilidade uma mudança efetuada, particularmente pelos evangelistas, é igualmente improvável que existisse apenas uma cópia de Q em circulação. Isso daqui já é uma conjectura do Raymond John Brown, né? A descoberta do Evangelho de Tomé, coisa que o Crossan gosta muito, mas, né, não tem muita base. Enfim, aqui que o Raymond Brown vai falar algo interessante, né? Principalmente em questão de cristologia. Muitos atribuem aqui uma cristologia baixa, pois nela Jesus emerge simplesmente como um sofista e mestre de sabedoria. No entanto, Jesus em que está para chegar... No entanto, Jesus de que está para chegar e batizar com o Espírito Santo. Ele é maior que Salomão e o profeta Jonas. É descrito como o filho do homem que virá trazer o julgamento. Ele é rejeitado, ele é o filho a quem tudo foi dado e é conhecido apenas pelo Pai somente. Essa passagem aqui, ó, Lucas 10, 22, que também é Mateus 11, 27, né? Ela tem sido reconstruída pelos historiadores como muito mais plausivelmente autêntica, né? Em Jesus e o Espírito, James Dunn dá esse julgamento, né? De que essa passagem é mais plausivelmente um eco autêntico do próprio ensino de Jesus. Raymond Brown também reconhece ela como... que pode muito bem refletir um dito original de Jesus, já que ela reflete muito bem muitas características em aramaico, muitas características semíticas, né? Isso lá em Introdução à Cristologia do Novo Testamento, página 88 e 89. E também o Joseph Fitzmyer também vai pela autenticidade dessa passagem. Então isso daqui seria uma grande ajuda, né?
Isso daqui seria não só uma grande ajuda, mas também uma grande contribuição para entender que a cristologia da fonte Q não é uma cristologia baixa, né? Mas que ela tá ali ascendendo para uma cristologia exaltada, sim, entendeu? Então, muito provavelmente, pelo menos eu vou nessa linha, né? Pelo que as evidências me inclinam a pensar muito mais, né? Jesus, ele disse nesses termos, né? Como ele diz em Mateus 11:27, mas só lá no Evangelho de João que o autor explora mais, né? Um exemplo disso é a presença de uma cristologia joânica dentro da tradição sinótica. Esse ponto nos conduz a um aspecto altamente discutido nos quais os estudos recentes de Q, a tentativa de reconstruir a comunidade Q, sua história, sua teologia local, provavelmente na Palestina ou na Síria, e seus líderes, talvez profetas. De fato, a análise de Q aponta para cerca de 4 estratos redacionais de cada um esquema teológico. Contudo, a pressuposição que podemos atribuir... Olha aqui, ele vai fazer a reconstrução aqui, ó. Todas as passagens dos evangelhos que podem ser atribuíveis às fontes Q. Olha aqui, ó. Vocês podem dar uma pausa aqui para dar uma lida e tudo mais. Olha aqui, ó, a continuação. Aí aqui, peraí. Com considerável exatidão, realces diversos e diferentes estágios de evolução, subtende-se uma improvável sistematização da fé cristã. Muita publicidade tem estado ligada a essa forma de reconstrução. Portanto, por questão de equilíbrio, os leitores devem ficar informados de que as teses em torno do assunto são largamente discutidas ou postas em dúvida, e não somente por comentadores conservadores. Isso daqui deve ser sempre lembrado, né? O Evangelho Q e tudo mais e tal. O Evangelho Q, contudo, o título é um acréscimo secundário. Aqui as notas que ele vai colocar. Há algum tempo atrás, os estudiosos acreditavam que o Jesus histórico seria encontrado a partir do Evangelho Q, né? A partir do Evangelho Q, e a partir disso daí eles fizeram reconstruções em cima do Evangelho de Q e disseram que o Jesus verdadeiro, o Jesus histórico, a gente já sabe que Jesus histórico e Jesus verdadeiro são coisas diferentes, né? Só seria encontrado a partir da fonte Q. Isso daí se mostrou que não é muito por aí, né? Nas hipóteses de que Mateus e Lucas usaram tanto Q quanto Marcos, não é insensatez pressupor que Q era tão antigo quanto Marcos e já em circulação nos anos 60. Alguns, porém, levantam a improvável suposição de que Q é mais antiga que Marcos e, de fato, a mais antiga apresentação de Jesus. Existem provas contra a datação tão remota, pois alguns ditos de Q sugerem que houve um intervalo desde o tempo de Jesus. Olha, hipóteses extravagantes baseadas nesse documento hipotético deixaram suas marcas na pesquisa moderna de Jesus histórico. Apêndice 1. Apêndice 1 é aquilo que eu já coloquei aqui no canal. O retrato de Jesus, mestre de sabedoria, filósofo cínico, sem nenhuma mensagem apocalíptica ou anúncio messiânico, surge da especulação sobre o primeiro estágio da teologia aqui. Um retrato que alguns gostariam de pôr no lugar do Jesus dos evangelhos e da igreja. Um tanto ríspida, mas digna de reflexão, é a definição de John P. Mayer, que os exegetas deveriam repetir toda manhã, que é um documento hipotético cuja extensão exata, comunidade originadora, estratos e estágios de composição não podem ser conhecidos. Diante do que foi exposto, na opinião da maioria, a existência de que, sem muitas das hipóteses aventadas, continua sendo a melhor modo de explicar a concordância entre Mateus e Lucas no material que eles não tomaram emprestado por Marcos. Foi isso aqui a apresentação a respeito do Evangelho Q, quer dizer, da fonte Q e tudo mais. Vale ressaltar que ela não é algo certo, um dado certo dentro da reconstrução do Novo Testamento, tanto que, por exemplo, David Flusser, ele não é um adepto dela, né? Ele vai mais de que Lucas foi o primeiro evangelho
e Marcos e Mateus veio depois, né? Lucas veio primeiro, Marcos e Mateus veio depois. Geralmente é assim que o David Flusser ele vai reconstruir. Como eu já disse, né, o estudo histórico ele é um estudo da área das humanidades, né? Algo que até o Dale Ellis ele vai definir, né? Lá no Jesus de Nazaré, profeta milenar, que os textos de Dale Ellis não tenham muito acesso, sim, pelo Google Books, né? Pelo Google Books, tão somente e tal, porque ainda não está traduzido no Brasil. Mas vale a pena, né? Fazer esse esforço para ler, se não conseguir ler inglês, pelo menos traduzir, né? Lá pelas configurações do próprio Google Books, né? E é isso, vale a pena lembrar, né, que o estudo histórico ele é algo subjetivo, ele é incerto, e sempre os historiadores eles estão buscando aquilo que é o mais provável, mais plausível, né? Mas como o próprio Dale Ellison ele vai dizer, né, entre aquilo que a gente acha provável e aquilo que realmente aconteceu existe um abismo enorme. Então, a gente não pode dizer que o historiador ele é mediador da verdade, dono da verdade, né? Diferente do matemático, ele não pode provar seus teoremas. E diferente do cientista, ele não pode falsificar alguma coisa e mostrar que algo é falso, né? Então, os historiadores nunca poderão ter critérios exatos e certos que comprovem aquilo que realmente aconteceu daquilo que não aconteceu, né? Aquilo que o Dale Ellis ele vai falar, né? Lá tanto nos livros dele em geral, tanto no Jesus de Nazaré, o Profeta Milenar, o Cristo Histórico, Jesus Teológico, e os 2 livros dele sobre a ressurreição, de que algo aconteceu não implica na nossa capacidade de demonstrar que aconteceu. E que algo não aconteceu não implica na nossa capacidade do historiador de demonstrar que algo não aconteceu, né? Por isso que os historiadores eles fazem aqueles julgamentos de mais plausível, mas ao mesmo tempo incerto, improvável, mas ainda possível, ou simplesmente não sabemos, né? É geralmente essa linha de julgamentos que os historiadores vão utilizar. Então, eu sempre gosto de lembrar os métodos, né, e os julgamentos aqui, justamente para as coisas ficar bem claras a respeito até onde a análise histórico-crítica vai. E é isso aí, não se esqueça de curtir, compartilhar e tudo mais. Tamo junto.